Olá, hoje nós vamos falar sobre o artigo Potencial de Calor em áreas do Distrito Federal Brasil. Esse artigo ele buscou analisar a expansão da urbanização e a redução da vegetação e como essas ações elas impactam no potencial de calor das regiões administrativas do Distrito Federal. A primeira coisa é por que o clima urbano muda. O clima de áreas urbanas e suas adjacências eles sofrem alterações em decorrência da substituição das áreas vegetadas por materiais impermeabilizados. Essas mudanças na vegetação, elas alteram o equilíbrio térmico natural do ambiente. Prédios, pavimentos, edifícios, eles absorvem a radiação ao longo do dia e liberam lentamente durante a noite. Esse processo cria as ilhas de calor urbana, que dispersam a temperatura elevada lentamente. Uma outra questão, ou seja, a falta da vegetação, ela impacta no calor, na elevação do calor e na temperatura. Da remoção da vegetação. Bom, o aumento da temperatura traz vários impactos e dentre eles o primeiro é o desconforto da população pelo calor excessivo, o que resulta numa maior uso de energia, por conta de eletrônicos como ar-condicionado e ventilador. Vem também impactando a saúde, onde as pessoas podem ficar desidratadas ou ter uma exaustão pelo calor. E mesmo nas áreas rurais do Distrito Federal, próximas às cidades, esse calor excessivo ele pode afetar tanto a agricultura quanto a produção animal, do estresse e também levar até a morte desses animais. No Distrito Federal, o problema é muito maior porque a cidade ela tem uma expansão muito, desnorteada. E essa retirada do cerrado, esse desmatamento do cerrado acaba prejudicando muito e elevando as temperaturas. Bom, vou falar sobre os materiais e métodos do trabalho, do artigo, e aqui seria uma aplicação do sensoriamento, das técnicas de sensoriamento remoto. Aqui é o mapa representativo da região do Distrito Federal, e cada cor dessa do mapa é uma das 31 regiões administrativas do Distrito Federal que serão os objetos de estudo. Aqui foi o site Copérnicos, ou seja, o site onde foi baixado as imagens, foi coletadas as imagens de satélite que vão ser trabalhadas no artigo. E esse Copérnicos é um site gratuito, ele fornece imagens gratuitas de satélites, ou seja, de Sentinel-1, Sentinel-2 e do trabalho aqui foi usado imagens do Sentinel-3 e essa sigla ali de seleção SLSTR seria o instrumento que pegou o satélite, que é um radiômetro que pega a temperatura da Terra e do mar. E aquele nível 2 ali foi o que foi utilizado, a seleção utilizada no trabalho das imagens. Aqui seria o aplicativo, ArcGIS, que foi o aplicativo que fez o trabalho aqui, com as imagens, o ArcGIS versão 10.1, e aqui seria um fluxograma fazendo um resumo rápido de todo o processo das imagens. O Sentinel-3, onde foi do Copérnicos, o satélite que foi disponibilizado as imagens. Aqui seria a imagem bruta, o arquivo, quando você abre no QGIS, vai ver essa imagem bruta, uma imagem muito grande, e você usa esse vetorial em cima dessa imagem para poder fazer um recorte e ter uma só região do Distrito Federal, só ter uma ênfase nessa região. E aqui a imagem de maio e junho, porque é um período seco, para poder ter uma maior expressividade no trabalho. E aqui vai ter nessa imagem vai ser temperaturas em grau Kelvin, ou seja, transformadas em grau Celsius, que é a conversão brasileira, aqui no Brasil, a gente utiliza. E depois são transformados em vetorial, em pontos, porque vão ser polígonos, vão ser mais utilizados polígonos para ser melhor mostrado esses resultados. E aqui está o resultado final das imagens, após passar todo aquele
do dia 20 de 5 de 2019, ou seja, 25 de maio de 2028, e 16 de junho de 2019, 1 e 8, qual foi o período, né, do dia coletado as imagens selecionadas no Copérnicus. Bem, resultados de discussão. Esse é o mapa final desse trabalho. Ele representa as médias daqueles dois mapas anteriores, né? Ele é dividido em 3 potenciais de calor: alto, médio e baixo. E as RAs com grande densidade urbana, como Sobradinho 2, Plano Piloto, Samambaia, Ceilândia, Taguatinga, tiveram níveis altíssimos. Regiões de floresta, reservas ambientais e parques tiveram níveis baixos. E regiões de agricultura ou pecuária tiveram médias, níveis médios para altos. Esse gráfico ele mostra as parcelas de uso do solo e sua contribuição para o potencial de calor. Regiões de formação convexa, savana ou floresta em níveis médios. Áreas construídas, como cidades, em níveis altos. Já regiões de agricultura em níveis de médio para alto. Dando continuidade às discussões, a gente conseguiu verificar que quanto maior a urbanização, maior é a temperatura da superfície da Terra. Né? Quanto mais vegetação, menor o potencial de calor da superfície da Terra. Né? Esse mapa do Distrito Federal, ele ilustra como se deu a ocupação urbana desde a transferência da capital para o Distrito Federal. Então, nós tínhamos no começo da década de 1960 uma ocupação muito restrita ao Plano Piloto, Planaltina, Taguatinga, Núcleo Bandeirantes, as cidades mais antigas. Elas foram avançando até os anos 1980, né? Foi se expandindo muito mais nos anos 2004, né? E hoje a gente tem uma intensa ocupação do território do Distrito Federal e uma baixa quantidade de vegetação remanescente. Então, essa urbanização foi muito intensa a partir da transferência da capital até os anos 1980, onde um estudo demonstra que 30% da cobertura vegetal havia sido suprimida em função desse crescimento dessa primeira década. Já em 2009, os estudos demonstram que a vegetação do Distrito Federal ela foi reduzida a 43%. Então, isso impacta fortemente o potencial de calor, né? E essa redução da cobertura vegetal também é um fator negativo, né? Que impacta fortemente esse potencial de calor. A concentração populacional alta impacta fortemente, né, para cima esse potencial. E, juntamente a isso, o Distrito Federal tem um histórico de desordenamento territorial. Então, isso é mais um agravante dessa situação. Então, a gente tem uma imagem da época da transferência da capital, a gente vê como era bastante coberto com vegetação nativa, e hoje a realidade é bem diferente. Então, o Distrito Federal, o governo do Distrito Federal, como responsável pela gestão do território, uso da ocupação, precisa planejar melhor essas ocupações. Atualmente, historicamente, as ocupações ocorreram muito aleatoriamente, de qualquer modo, sem um planejamento. E isso precisa mudar, né? O Estado precisa fazer uso dessas ferramentas, dessa tecnologia, do licenciamento remoto, desses recursos, para planejar melhor suas ocupações. Ao mesmo tempo que precisa desenvolver políticas habitacionais para atender esse déficit habitacional que existe, que empurra as pessoas para o desenvolvimento territorial. E ao planejar suas ocupações, precisa incluir a arborização com seus projetos urbanísticos, mais árvores nas avenidas, nas ruas, áreas verdes. Essas árvores elas contribuem intensamente para a diminuição da irradiação e também levam a cor de água na temperatura, melhorando as condições climáticas dessas regiões. E com isso, o estudo mostrou que o potencial de calor do Distrito Federal é muito maior na zona urbana do que na zona rural. E o crescimento populacional e a expansão das cidades tende a aumentar as áreas com temperaturas elevadas, reforçando a necessidade de